As plantas, ao longo da evolução, passaram a apresentar características que hoje nós achamos atrativas ao nosso gosto, como a presença de folhas exuberantes, flores cheirosas. Porém, algumas plantas podem apresentar características que as tornam tóxicas. Dessa forma, é importante que a gente aprenda a identificar algumas plantas que têm esse potencial de toxicidade, principalmente se em nossas casas tivermos crianças ou animais pequenos. Algumas plantas estão no ranking daquelas que mais ocorrem acidentes domésticos envolvendo plantas tóxicas, e são elas: comigo ninguém pode, bico de papagaio, espirradeira, taioba brava, chapéu de Napoleão, coroa de Cristo. Uma dica importante que eu dou, principalmente se você quer selecionar uma planta para compor um espaço a ser ornamentado, é se essa planta apresenta látex. O látex é uma substância que pode ser incolor, esbranquiçada ou amarelada. E uma planta que apresenta látex, em geral, ela pode ser tóxica se manuseada de forma incorreta ou se ingerida, se esse látex entra em contato com o olho, por exemplo. O látex é uma substância que a planta conseguiu desenvolver ao longo do seu processo evolutivo para fugir contra a herbivoria, ou seja, para evitar que animais herbívoros pudessem comer partes do corpo da planta. Então, essa substância, que na verdade é uma forma de proteção para a planta, para nós ela pode ser um problema, pode ser uma via de contato para alguma substância tóxica ao nosso organismo. Claro que o contato com uma substância tóxica de uma planta vai variar conforme o indivíduo, seja conforme a idade dessa pessoa, seja o porte dela, o tamanho, e até mesmo se ela tem alergias pretéritas. Tudo isso são fatores que podem variar de um indivíduo para o outro, mas de um modo geral se deve ter cautela ainda mesmo no contato com plantas, principalmente aquelas latescentes. As plantas tóxicas geralmente estão enquadradas em 5 níveis de perigo. O nível 1 são aquelas plantas que causam apenas uma reação alérgica na pele, vermelhidão, coceira ou bolhas, como por exemplo a espécie Urtiga, Cnidosculus urens. O nível 2A são aquelas plantas que, em contato do seu látex com a boca, nariz ou olhos, ocasionam dor e irritação, e até podem levar a problemas respiratórios ou cegueira. Por exemplo, a espécie Avelois, Euphorbia tirucale. O nível 2B são aquelas plantas que possuem oxalato de cálcio em seus tecidos e são responsáveis por causar reações tardias nos rins, náuseas, vômitos ou diarreia, como por exemplo a espécie Comigo Ninguém Pode, Dieffenbachia picta. No nível 3, compõe aquelas espécies que, se ingeridas, podem causar reações moderadas como náusea, vômito e diarreia, mas não oferecem risco de vida, como por exemplo a espécie Chapéu de Napoleão, Tevetia peruviana. Por fim, no nível 4, abarcam aquelas plantas que podem levar a casos de óbito. São plantas que, quando ingeridas, podem afetar os rins, coração, fígado e cérebro e requer atendimento médico imediato, como por exemplo a espécie Pião roxo, Jatropha gossypifolia. E uma outra informação importante é quando um paciente ele tem contato com uma planta tóxica e sinais de intoxicação, ele deve ser levado mais rapidamente a um pronto-socorro de atendimento médico, e junto desse paciente deve-se ter uma amostra desse vegetal, ou seja, um pedaço do ramo dessa planta contendo folhas, flores ou frutos, para auxiliar no médico na identificação, para que ele possa também administrar o melhor tratamento possível para combater esses efeitos da intoxicação. De um modo geral, essas plantas que possam oferecer algum risco de toxicidade, elas não são vilãs e nem devem ser exterminadas. Você só precisa ter cautela na seleção dessas espécies para compor a sua casa, seu apartamento, quando tem crianças pequenas ou animais.